A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante e vamos entender por que muitos não desenvolvem a sua vida espiritual. Não há um crescimento, não há uma mudança e nenhuma transformação. Sobre o tema, por que a minha vida espiritual não cresce ou não evolui, nós vamos tratar desse assunto e eu creio que grandemente Deus falará ao nosso coração. Mas neste momento eu quero fazer uma breve oração com todos os irmãos em nome de Jesus. Pai, neste momento eu entro na Tua presença para apresentar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esse ensino da Tua poderosa palavra. Toma nas Tuas mãos cada vida que neste momento está assistindo este vídeo. Abre o nosso entendimento, joga por terra todo embaraço no mundo espiritual, todo impedimento. Eu neutralizo agora toda a força diabólica, Senhor meu Deus, que tem como intento e propósito impedir que nós venhamos ao conhecimento da Tua palavra, para que nós venhamos ser libertos genuinamente, plenamente, e Teu nome ser glorificado através das nossas vidas sobre a terra. Deus, lança por terra todo embaraço e dá, meu Deus, a vitória em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é o texto inicial sobre o assunto. Nós vamos entender, repito mais uma vez, nós vamos entender por que algumas pessoas não crescem espiritualmente, não desenvolvem uma vez estando em Cristo, mesmo buscando, mesmo na igreja, mesmo participando de culto, às vezes até líder tem alguma função dentro da igreja, mas a sua vida espiritual não cresce, não desenvolve, não há amadurecimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quero repetir esse texto, louvado seja Deus, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus, ela responde à palavra de Deus. A própria palavra é a sua própria intérprete. Vamos entender esse texto que nós acabamos de mencionar no capítulo 4 de Efésios, versículo 22 e 24. Capítulo 4 de Efésios, versículo 22 e 24, nós vamos entender esse texto anteriormente lido. Está escrito assim, Efésios 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 24. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós vemos aqui nesses dois textos que nós acabamos de ler, em Efésios capítulo 4, versículo 22, o velho homem, o texto se trata do velho homem que se corrompia pelas concupiscências, ou seja, cobiça, que é a mesma coisa que desejo, almejar, desejar as coisas do mundo por conta da nossa natureza caída. A nossa natureza, ela luta e combate contra a nossa alma, contra o nosso espírito, pois almeja e deseja tudo aquilo que desagrada a Deus, que edifica e alimenta a nossa carne, a nossa natureza humana, mas enquanto a isso, o nosso espírito vai sendo sufocado e se encontra morto espiritualmente por conta do pecado exercido pelo homem caído. E nós vemos aqui o velho homem e nós vemos aqui também o novo homem. A velha criatura e a nova criatura em Cristo Jesus. Veja a diferença. Se você pega esses dois textos de Efésios capítulo 4, o verso 22 e o verso 24, você coloca lado a lado com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você vai unificar os textos e você vai ter uma melhor compreensão sobre o que o texto está dizendo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas é o velho homem que outra hora bebia, que outra hora mentia, que outra hora falava palavrão, que outra hora se prostituía, que outra hora matava, roubava, assassinava e todo tipo de prática abominável por não conhecer a verdade de Deus, por não conhecer a Sagrada Escritura. Todo ser humano que não está em Cristo Jesus, que ainda não nasceu de novo,
ele não sabe o caminho que está trilhando. E ele, ainda que esteja uma vida regalada de bens terrenos, assim dizendo, que esteja uma vida bem sucedida, todavia não sabe o que é bom para si. Pois essas riquezas, matéria, elas são passageiras, mas a riqueza verdadeira, aquilo que o Senhor tem preparado para o homem é eterno e jamais passará. As riquezas que o mundo oferece é temporário, é o gozo temporário, mas o que o Senhor tem preparado para mim e para você é eterno. Mas é necessário uma vida nova, é necessário um encontro com Jesus, é necessário nós estarmos em Jesus e Jesus estarmos em nós. Então nós vamos descobrir, a partir desse estudo, por que algumas pessoas não desenvolvem espiritualmente, não crescem espiritualmente. A partir do dia que você ouviu a palavra de Deus, seja na rua, seja em alguma igreja, denominação que seja, não importa a igreja que você ouviu, mas houve o arrependimento. É o princípio da salvação, é o princípio do avivamento, é o arrependimento. Eu quero ler com os irmãos em Provérbio 28, versículo 12. Provérbio 28, você que está de posse da palavra de Deus, lê comigo o versículo 13, Provérbio 28, versículo 13, está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões, o que é transgressão? É transgredir a lei, e a transgressão da lei é o que é o pecado. Nós pecamos por transgredir, ou seja, desobedecer a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Ao transgredir tudo que está escrito, nós estamos pecando contra o nosso Senhor, pois as leis é estabelecida para ser obedecida. Então, quando nós encobrimos, a nossa vida não prospera. Cobrir-se significa não confessar e colocar diante de Deus os nossos erros, as nossas práticas. Somos seres pecadores e todos os dias precisamos confessar os nossos pecados diante do nosso Deus, que mediante a Cristo Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Porque Cristo Jesus, nós confessamos nossos pecados e somos purificados, somos justificados, porque Ele é o nosso advogado, que está ao lado do juízo, Deus soberano, intercedendo pela humanidade. Então, quando nós confessamos e deixamos todas as práticas do mundo que arrastamos dentro de nós, nós alcançamos a misericórdia de Deus, ou a bondade de Deus derramado sobre a terra em Cristo Jesus. Daí se principia uma nova história na nossa vida, uma vida diferente, uma vida direcionada por Deus, uma vida guiada pelo Espírito de Deus mediante a Sagrada Escritura. Vamos ler comigo no livro de Mateus capítulo 3, livro de Mateus capítulo 3, o versículo 6, o versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província de jazente ao Jordão, verso 6, e era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando o primeiro passo para um avivamento, para um crescimento espiritual, é o arrependimento. E o arrependimento significa deixar as práticas do mundanismo. O sistema do mundo tem que ficar para trás. Já não podemos mais ficar ligados com as coisas do mundo, uma vez que nós ouvimos a palavra do Senhor e deixamos e entrou arrependimento por intermédio da intercessão do Espírito Santo, pois o arrependimento que nos traz ao coração é o Espírito Santo de Deus, que convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Consolador que tem esse ofício, esse ministério de convencer o homem das suas práticas, e que essas práticas levarão o homem à condenação eterna, tirando assim do reino pelo qual Cristo morreu para nos salvar. É mediante a operação do Espírito Santo que há uma obra, que é efetuada uma obra gloriosa nas nossas vidas, no nosso coração, tirando assim o coração pecaminoso, tirando os sentimentos, desejos mundanos que está dentro do coração do homem, e Deus coloca nos seus corações, no nosso coração, os seus desejos, os seus desígnios, que são os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Ou seja, quando entregamos a nossa vida para Cristo, é crucificado a nossa natureza humana que combate contra a nossa alma. Os desejos, o desejo de fazer as coisas que desagradam a Deus e que agrada a nós mesmos. Temos que se esvaziar de nós mesmos e permitir que o Espírito de Deus tenha liberdade para mudar a nossa vida, transformar a nossa vida mediante uma vida de oração, mediante uma vida de renúncia, por atitudes, palavras, maneira de andar, de se vestir. Tudo isso vai sendo moldado a cada dia nas nossas vidas, mediante a sua vida com Deus. Não havendo entendimento disso, a vida da pessoa fica estagnada. Por isso, neste momento, tem muitas pessoas que mesmo dentro da igreja, a sua vida não houve um crescimento, não houve um amadurecimento, e a vida espiritual da pessoa não cresce, a pessoa não tem desejo de orar, a pessoa não tem desejo de consagrar, a pessoa não tem desejo de ler a palavra, a pessoa não tem desejo de estar e buscar a presença de Deus, pois todos esses atributos, ele é colocado no nosso coração por intermédio do Espírito Santo, pela vida que nós levamos diariamente com o Espírito de Deus, através de renunciar nossas vontades e buscar a face de Deus. A força vem dele, a autoridade vem dele, a graça vem dele, a salvação vem dele. Tudo vem do Senhor Deus Criador, por intermédio do Cristo e pela operação e a manifestação do Espírito Santo no meu coração e no teu coração. Se não houver isso, esse é o motivo pelo qual a tua vida se encontra neste momento talvez completamente destruída. A pessoa até almeja crescer, mas não cresce. Até almeja pregar, ser um instrumento na mão de Deus, mas a maneira e o ligamento com as coisas do mundo ainda atrapalha a tua vida espiritual, atrapalha a nossa vida espiritual. Arrependimento é o princípio do avivamento, porque o arrependimento significa o abandono de todas as práticas que outra hora eu praticava por não conhecer a verdade de Deus. Mas agora que eu estou em Cristo, assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é um novo homem com mente de Cristo, é uma nova mulher guiada por Deus, é uma nova jovem ou jovem direcionada pelo Espírito de Deus. O velho, a velha ficou para trás. Tudo que ficou para trás foi enterrado, foi sepultado no batismo. A partir de então, você ressuscita após o batismo para uma vida nova. Quero ler em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, quero ler com os irmãos em nome de Jesus Cristo, para nós entendermos sobre a nova criatura em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda neles? Paulo ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Se nós estamos mortos para o pecado, como permaneceremos ainda nele? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi sepultado pelo batismo. O batismo representa sepultamento. Quando você foi sepultado pelo batismo nas águas, ao subir do batismo, a pessoa tem que ter um entendimento que ela é nova criatura, tem que viver novidade de vida. Mas continue assistindo o próximo vídeo sobre o avivamento.
E você entenderá por que a tua vida, até no momento, não cresceu ainda e não teve desenvolvimento. Nós daremos continuidade no segundo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e a todos vós, em nome de Jesus.